Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma nova lição que é crescer na graça e no conhecimento. Bom dia, amados irmãos. Essa é uma alegria muito grande podermos compartilhar essa lição maravilhosa de como um cristão pode crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Qualquer criança que não crescer, os pais o levam preocupados ao médico. Sabem que é uma situação anormal. E no reino espiritual, como é? Preocupamos-nos quando alguém não cresce na graça e no conhecimento de Cristo? Fica anos como membro de banco sem crescer? Crescer em Cristo é crescer para se tornar grande na fé em Deus e em obras, como Cristo, o nosso Mestre. O filho cresce normalmente até se tornar grande como o Pai. Esse é o nosso alvo. Caleb foi um homem de Deus maduro. Quando os 10 espias negaram sua fé, ele defendeu e junto com Josué afirmou que era possível sim conquistar a terra prometida. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aqui podemos ver a fé de Caleb, que determinou, e assim fizeram e tiveram muita bênção e muito êxito no seu lidar e no seu fazer, na sua atitude. Um dos segredos para crescermos na fé é ouvir mais do que falar, pois ouvindo e analisando se aprenderá sábios conselhos. Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, ouçamos mais, não vamos falar tanto. O resultado de ouvirmos a palavra sempre será crescimento, dando como resultado fruto espiritual, almas ganhas e edificadas na fé, dando bom testemunho de fé e boas obras. Seja sábio, ganhe almas. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Amém. Então, eu gosto muito desse versículo, porque me faz lembrar de Paulo, que ele diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Para servirmos ao Senhor Jesus Cristo, devemos nos desembaraçar de muitas coisas que nos impedem a servir ao Senhor. Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Portanto, é vantagem não fazer coisas físicas, materiais, não se preocupar com as coisas deste mundo, mas somente com as coisas espirituais que levam outros à salvação e ao crescimento de Cristo. Ao crescermos espiritualmente, nossa atitude para com o próximo se tornará cada vez mais graciosa e Deus se agradará, e ao que tem se lhe há dado muito mais e dará mais ainda. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Podemos ver que Jesus se preocupava com as coisas espirituais muito mais do que as materiais. Sabemos que ele foi um filho de Deus, é claro. Poderíamos dizer, claro, Jesus é Jesus, mas para nós também é possível nós renunciarmos às coisas desse mundo e dedicarmos-nos cada dia mais e melhor para a obra de Deus. A prova do nosso crescimento espiritual é o aumento em Cristo. O que significa aumento? É que Cristo aumenta em nós, Cristo se torna mais importante em nós. E com isso, nós desenvolvemos uma fé que ajuda outros.
honramos cada vez mais a Cristo e somos motivos de louvor a Deus. As nossas boas obras enaltecem a Deus, que recebe o louvor daqueles que beneficiamos. Mateus 5,16. Nós devemos desaparecer para que Cristo seja exaltado em nós e através de nós. É muito fácil falarmos daqueles que vivem de maneira errada, mas o que estamos fazendo para que essa situação seja mudada? Desliga a televisão e vai evangelizar. Discipular significa me preparar para saber fazer a obra como é biblicamente correto, não de qualquer jeito, para se ajuntar tesouros na terra. Ajunte no céu, fazendo a vontade de Deus, as coisas materiais que ajuntamos nos ocupam e não sobra tempo para ajuntarmos o nosso semelhante e crescer na nossa fé. E isto certamente resultará em nossa condenação eterna. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas e coisas novas. Isso é tremendo, nós deixarmos também um tempo para nós mesmos nos preparar, para que possamos realmente buscar no Senhor aquilo que devemos falar às pessoas que ainda precisam dessa salvação. Amém. Em João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. São palavras de João Batista. João Batista sabia exatamente quem era Jesus, e qual era o papel de Jesus, qual era o papel de João Batista. Por isso, meus amados, nós também, ao crescermos na fé, nós vamos descobrir qual é o nosso papel, qual é a nossa posição em Cristo e qual é a posição de Cristo em nós. E dessa forma é possível dar passos de fé com segurança e realmente levarmos outros à maturidade. Só fazer a pessoa tomar uma decisão de aceitar Jesus não resolve o problema de ninguém, só o compromete. Mas levarmos ele à maturidade e mostrarmos a ele através da nossa vida o que é maturidade, isto sim ajuda ao nosso próximo. A nova vida em Cristo nos favorece, pois com o Espírito Santo em nós somos por ele libertos das atitudes erradas e revestidos do poder para as boas e santas obras, das quais não teremos que nos envergonhar. Desperta do sono significa viver para Cristo, engajados na obra de ganhar e edificar vidas em fé e boas obras, testemunhando Cristo e sua graça salvadora. Testemunhando Cristo com nossas obras fala muito mais alto do que se nós apenas mostramos Jesus com nossas palavras. Eu me lembro de um irmão que nós ganhamos para Jesus, e depois ele foi pastor numa igreja em Porto Alegre, e ele ia na casa das pessoas como eu com ele ia. Um dia ele viu um vizinho que não queria ouvir ele falar de Jesus, mas esse vizinho havia recebido uma carga de terra para sua horta, e ele estava carregando essa terra com balde para dentro. Então o pastor, nosso filho na fé, pegou o carrinho de mão e ajudou ele a levar toda essa terra para dentro. Amados, desde aquele dia, o pastor não teve mais dificuldades de falar de Cristo para este vizinho. Obras são exemplos de vida cristã. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé.
Amados, aqui vê-se claramente que aceitar Jesus não salva. Ele está dizendo que depois de ser discipulado e crescer na fé, a salvação já está mais perto do que quando aceitamos a Jesus. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas de inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Que coisa maravilhosa! Jesus nos orientando com segurança como devemos andar para mostrar Cristo em nossa vida e assim ganhar os outros. Cada um receberá de Deus o louvor. Não temos glória nas obras dos outros, salvo quando somos os pais espirituais da fé daquele que honra a Cristo com a sua vida. Quantos filhos espirituais você tem levado à maturidade? 2 Coríntios 10, 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Isso me fez lembrar uma coisa, que a Bíblia diz que Deus nos vê em secreto quando nós oramos em secreto. E Deus em secreto nos recompensará. Então pensa nesse versículo e faz a obra. E Deus verá e está vendo o que você está fazendo. Não há necessidade nós nos gloriarmos nem das nossas obras e nem das obras que os outros fazem. Deus vê em secreto e te recompensará em secreto. Toda a nossa obra, atitude e ensino deve ser bíblico. Os profetas do Velho Testamento escreveram da parte de Deus e os apóstolos nos deixaram a vida e obra de Cristo escritos no Novo Testamento. O ensino destas verdades é que vai dar fruto espiritual. Ensinamos mais se vivermos estas verdades do que se as falarmos somente. Se as falarmos somente, seremos reprovados. Deus quer morar em nós, mas só poderá viver em nós se nosso corpo for santo, puro, justo, bem ajustado ao plano de Deus. Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos morada de Deus a partir do novo nascimento. A partir do novo nascimento, quem manda em nós é o Espírito Santo. E ao Espírito Santo nós devemos total submissão. Abrindo a boca, movidos pelo Espírito Santo, edificamos. E importante é que nós devemos sempre pensar o seguinte: só vou falar o que eu estou fazendo. Nunca querer ensinar aos outros aquilo que eu não estou praticando, porque cristianismo é prática. Cristianismo é serviço ao próximo. Serviço não é conversa fiada, não é um culto no domingo e a semana toda viver como o diabo gosta. São 24 horas de culto por dia. Toda a mente ligada a Cristo. O coração cheio da palavra, para que quando abrirmos a boca, saia a palavra viva, de poder. Nós somos um instrumento de Deus e cheios do Espírito Santo flui rios de água viva que vivifica a vida dos outros. Essa é a prova de que nós somos salvos. Se você ainda não está levando pessoas à maturidade, trata de encontrar um discipulador. Se a sua igreja não tem discipuladores preparados, homens maduros, que vão com a sua família em sua casa fazer discipulado, como Jesus fez, como o apóstolo Paulo fez, corra para uma que tenha homens maduros, que levem à maturidade, e você junto com eles crescerá e herdará a vida eterna. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.